Pessoal, semana passada nós tivemos a primeira parte da nossa aula de tipos de climas e fenômenos climáticos e hoje nós vamos dar continuidade com a parte 2. Então, bora lá. Agora eu vou começar a falar de fenômenos climáticos. Vou falar do famoso El Niño. El Niño que eu estava falando que intensifica as chuvas no sul. O El Niño intensifica as chuvas no sul e provoca ainda mais seca, ainda mais estiagem no norte do país, que é onde a gente está. Meu sertão sofre muito quando acontece o El Niño. Então, como explicar o El Niño e La Niña? El Niño e La Niña são processos inversos. O que é que acontece? O que é que causa esse El Niño? A gente não sabe ao certo o que causa o El Niño, a ciência nunca conseguiu explicar. Mas eu vou explicar como ocorre, como se dá esse El Niño e esse La Niña. Bom, eu falei da ocorrência dos ventos alísios. Como aqui é uma região mais quente, de baixa pressão, as massas de ar da zona temperada tendem a invadir os trópicos, causando os ventos alísios. Foi o que eu falei na aula passada de climatologia. Bom, esses ventos alísios tendem a enviar as águas marítimas da costa oeste brasileira para mais oeste ainda, entendeu? Então, nós vamos ter aqui a América do Sul e a Oceania. Os ventos alísios promovem uma dinâmica de enviar, de mover essas águas quentes da costa sul-americana para a Oceania. A Oceania costuma ter um nível do mar mais elevado do que a América do Sul. Por exemplo, aqui na Oceania, o nível do mar pode ser até 20 centímetros mais alto do que daqui na América do Sul. Então, essa água quente é empilhada aqui. Por os ventos alísios moverem essa água marítima para a Oceania, ocorre um processo chamado ressurgência. O que diabo é ressurgência? Ressurgência é todo lugar, vocês vão entender que em climatologia não pode ficar um vácuo. Então, essa água quente que sai daqui da América do Sul para a Oceania precisa dar vaga para outra água, para outro negócio. Então, ocorre a ressurgência. Vai ocorrer a ressurgência. O que é a ressurgência? Ressurgência, como o nome indica, são águas profundas, a profundidade do oceano, que são emergidas, que são emersas por essa movimentação superficial da água quente. Então, ventos alísios trazem a água quente para a Oceania e a ressurgência traz águas do oceano profundo, cheia de nutrientes e tal, para a superfície, o que beneficia bastante a pesca. Como essa água tem muitos nutrientes, começam a dar vários peixes, então é algo muito promissor para a atividade de pesca e tudo e tal. Bom, o que é que acontece quando tem El Niño? Em condições normais em condições normais... Ai, meu Deus... Socorro, meu Deus. Ai. Respira, Luísa. Em condições normais, acontece dessa forma que eu expliquei para vocês. A água sai para a Oceania e emerge a água das profundidades, cheia de nutrientes, que proliferam os peixinhos, os pescadores amam. Enfim, condições normais é desse jeito que acontece. Durante o El Niño, isso não acontece como deveria acontecer. Pasmem, o El Niño ele pode inverter esse processo ou então enfraquecer. Ele enfraquece a ação dos ventos alísios, logo essa água quente que está na América do Sul não vai para a Oceania e, consequentemente, não ocorre essa tal ressurgência. Os pescadores ficam muito tristes porque não tem os peixinhos para eles pescarem, porque os peixinhos vinham justamente por causa da água com maior quantidade de nutrientes da profundidade do oceano. Então, a ação do El Niño é enfraquecer essa dinâmica dos ventos alísios. E no que é que isso ocasiona para o clima? No sul, como eu citei, no sul acontecem mais chuvas. Ele altera o regime de chuvas do sul. Então, em anos de El Niño, chove bastante no sul e as estiagens são intensificadas no norte do país. Não é só no Brasil que acontecem alterações climáticas por causa desse fenômeno, em vários locais do mundo. Eu estou focando no Brasil porque é o que mais cai, é o que mais vai ser cobrado.
E no geral, tipo, se vocês forem parar para analisar o geral, o El Niño é responsável pelos anos mais quentes da década. Então, anos quentes, os anos mais quentes são anos que acontece o El Niño. La Nina é o processo inverso. Então, ao invés de inverter ou então de enfraquecer a dinâmica dos ventos alísios, a La Nina, a tal da menina, ela fortalece essa dinâmica. Então, quando essa água é deslocada do continente sul-americano para a Oceania, ela vai mais ainda, entendeu? O que pode provocar enchentes, pode provocar até tsunamis, dependendo da intensidade do fenômeno, porque essa água ela vai mais ainda para a Oceania, entendeu? Era para ela ficar aqui, ela, enfim, ultrapassa o limite. Então, La Nina é poderosíssima, intensifica essa dinâmica e, consequentemente, anos que acontecem La Nina são mais frios. É o inverso, é só vocês fazerem a relação oposta. O El Niño causa estiagem no norte e chuvas no sul, e La Nina causa chuvas no norte e estiagem no sul. Então, o nordestino tem que torcer por menina. A gente aqui tem que torcer por menina, porque só chove. Não só chove quando tem La Nina, mas costuma chover aqui, chove aqui quando tem esse fenômeno do La Nina. Então, por seu processo inverso, essa água vai mais ainda para a Oceania, a ressurgência é ainda mais intensificada, o que causa chuvas no norte e estiagem no sul. Eu falei de correntes marítimas na aula passada. As correntes marítimas, elas interagem diretamente com a atmosfera. Correntes quentes, como essa que é levada pelos ventos alísios, quase não sai agora, pelos ventos alísios, elas interagem com a atmosfera, trocando calor. Por ser uma corrente quente, o ar fica mais leve, sobe, levando umidade para as nuvens, o que causa mais chuvas. Então, correntes quentes costumam causar chuvas e correntes frias costumam causar climas mais secos, porque por ser mais fria, ela não troca calor com a atmosfera. Na verdade, ela troca calor com a atmosfera, mas de uma forma que deixa a atmosfera mais úmida. Como a corrente quente ela transfere calor para a atmosfera, esse ar úmido sobe, lembrando que tudo que é quente sobe, tudo que é frio desce, o que ocasiona chuvas. Já na corrente fria não acontece isso, porque como a corrente é mais fria, tipo esse ar frio, essa atmosfera fria que paira sobre a corrente fria, a corrente marítima fria, não vai subir porque é um ar denso. Então, correntes marítimas frias provocam secas. E justamente por isso, durante o La Nina, acontece seca na região sul, porque como ocorre a ressurgência são correntes frias. Não vai ter essa interação de troca de calor marítimo e atmosfera para ocasionar nuvens de chuva, como aconteceria com correntes quentes. Só quando acontece o El Niño, justamente o processo contrário, as correntes quentes permanecem no continente sul-americano e há essa troca de calor. Essa atmosfera fica mais quente, tende a subir, porque tudo que é quente sobe, é úmido por causa do mar e o que provoca chuvas. Consequentemente, chove mais no sul quando acontece o processo de El Niño. Então, quando vocês forem estudar, façam sempre essa relação de oposição, são processos opostos. Temos também o efeito estufa. Eu tenho que partir do princípio de que o efeito estufa é um fenômeno natural. O efeito estufa é um dos responsáveis pela vida na Terra. Mas qual a problemática do efeito estufa? Devido às ações antrópicas, esse efeito estufa ele tem se intensificado a níveis que ele não poderia chegar. E nós temos um problema bastante discutido hoje em dia, que é o aquecimento global. Esse efeito estufa intensificado pelas ações antrópicas agrava o aquecimento global. E como é que acontece o efeito estufa? Como é que ele é intensificado pelo homem? Bom, vamos explicar primeiro qual é a dinâmica do efeito estufa.
Os raios solares, eles atingem a Terra. E como eu falei anteriormente, o calor, a dinâmica do calor é de baixo para cima. Então, quanto mais próximo do nível do mar, mais quente. Ele atinge o planeta Terra e devido ao processo do albedo, parte desses raios são absorvidos e parte desses raios são refletidos. Como acontece o efeito estufa, não há reflexão total desses raios. Esses raios que são refletidos, eles pairam sobre a atmosfera. Entendam o raio como calor. Então, o calor atinge a Terra, parte desse calor é absorvido e parte desse calor é refletido. Só que não há reflexão de 100%. Parte desse calor fica retido na atmosfera, justamente por causa do efeito estufa. O que é que acontece? A atividade industrial que libera gases como o CO2, o metano, o CFC, altera as condições normais desse fenômeno. Então, por esses gases pararem sobre a atmosfera, a reflexão desse calor é ainda mais dificultada. Então, as temperaturas globais, as médias das temperaturas globais ficam ainda mais elevadas, o que ocasiona a elevação da temperatura do planeta. Alguns acordos de climas, vocês já devem ter escutado falar sobre acordos climáticos, que basicamente é a reunião de líderes em prol de evitar mudanças climáticas. Chefes poderosos de estados se reúnem e tentam encontrar meios alternativos para alterar ou então amenizar o efeito do homem, a ação antrópica sobre a dinâmica dos climas no planeta. O acordo mais famoso em relação ao efeito estufa foi o Protocolo de Kyoto, que justamente tem o objetivo de reduzir essa emissão de gases nocivos pela atividade industrial. Então, os países que assinaram o Protocolo de Kyoto se comprometeram a diminuir a emissão de CO2, de metano e de gases CFCs. Bom, nós vamos ter também, prosseguindo aqui, nós vamos ter a inversão térmica, que acontece em cidades que têm climas mais frios e que são mais poluídas. Então, o foco falou em inversão térmica, você vai lembrar em cidades com ar muito poluído e que geralmente apresentam climas mais frios durante o inverno. O que é a inversão térmica? Bom, voltando a falar do tudo que é quente sobe e do tudo que é frio desce. Esse processo se chama convecção. Então, o ciclo natural do ar, o ar está aqui, esquenta, sobe, esfria, desce. Fica essa troca, entendeu? Em cidades que são muito industrializadas, muito urbanizadas, esse processo de convecção ajuda a dissipar essa poluição. Então, essa poluição que está aqui pairando sobre a cidade, ela é dissipada justamente por causa do processo de convecção. O que é que acontece durante a inversão térmica? O ar quente está aqui, ele sobe. Porém, durante o inverno, as temperaturas dessas cidades tendem a cair. O ar quente ele fica contido entre camadas de ar frio, o que dificulta essa convecção, ou até mesmo impede. Essa convecção não acontece normalmente do jeito que deveria acontecer. Aí o que é que isso ocasiona? Como eu falei, esse processo de convecção ajuda a dissipar esse ar poluído das cidades. Como a convecção não acontece normalmente, essa poluição fica contida na superfície das cidades. Então, como ela não é dissipada, ela fica ali pairando sobre o ar, o que causa vários danos, principalmente à saúde das pessoas que vivem nesses locais. Vários problemas respiratórios são desencadeados e realmente é uma questão muito problemática. Questão de saúde, enfim. Que acontece por causa dessa poluição contida na superfície das cidades. Não confundir inversão térmica com ilha de calor, porque é muito fácil confundir, já que as duas são causadas pelo excesso de urbanização e de industrialização. As duas são causadas pelo excesso de urbanização e industrialização. Não confundam. Falando de ilha de calor, que eu pedi para não confundir, o que é ilha de calor? Vamos falar de albedo novamente.
Eu falei disso quando eu falei, na aula passada, quando eu falei de albedo, eu falei que as cidades, elas tendem a absorver mais calor por causa dos materiais, do asfalto, do concreto, do cimento. Então, essas cidades tendem a absorver mais calor. Já na zona rural, não. A maior parte do calor na zona rural é refletido, entendeu? Ilhas de calor o conceito de ilhas de calor é justamente sobre isso. As cidades, se você pega um município, vamos dizer Petrolina, onde eu estou agora, a zona urbana de Petrolina, aqui onde eu estou no centro, tende a ter uma temperatura maior, muito maior do que a zona rural, porque aqui a maior parte do calor é absorvida, ao contrário da zona rural. Na zona rural, a maior parte do calor é refletida. Consequentemente, as temperaturas na zona rural são mais amenas e aqui no centro da cidade é pegando fogo, lascando com a gente. Então, deixa eu ver aqui o que eu coloquei no material de vocês. O albedo, foi justamente o que eu falei. Vocês vão ver aí, devido ao albedo, zonas urbanas apresentam maior absorção de calor solar. Consequentemente, a temperatura de locais mais urbanizados costuma ser maior do que em áreas rurais aos arredores, onde a maior parte do calor é dissipada. Foi justamente o que eu acabei de dizer. Não confundam ilhas de calor com inversão térmica. Inversão térmica é a contenção do ar poluído na superfície das cidades por causa da alteração do processo de convecção do ar. Não ocorre a convecção do ar do jeito que deveria acontecer. O ar quente que deveria estar circulando na atmosfera não circula porque ele fica preso entre camadas de ar frio e a poluição é contida na superfície da cidade. Ilhas de calor é devido ao processo de albedo. As cidades mais urbanizadas, as regiões, os locais mais urbanizados de um município absorvem mais calor, absorvem nesses locais a maior parte do calor é absorvida. E nas zonas rurais a maior parte do calor é dissipado, o que causa essa diferença de temperatura. Nós vamos ter também as chuvas ácidas. O que é que acontece durante as chuvas ácidas? Em cidades muito industriais, muito poluídas, alguns óxidos de nitrogênio são liberados no ambiente. Esses óxidos, ao reagirem com a água da chuva, formam ácidos, que são muito prejudiciais à infraestrutura das cidades, a monumentos históricos. Eu coloquei aí o monumento histórico no material de vocês, corroído pela ação das chuvas ácidas. No Brasil, vocês vão ouvir falar dos monumentos de Aleijadinho, lá em Minas Gerais, que foram corroídos, que estão sofrendo um processo de corrosão justamente por causa das chuvas ácidas. E o que acontece é isso: esses óxidos de nitrogênio muito nocivos são liberados na atmosfera. Eles interagem com a água da chuva, formando ácidos, e esses ácidos corroem infraestrutura, monumentos, enfim. São muito danosos ao solo e à vegetação, porque altera o pH do solo. Consequentemente, a vegetação sofre com isso, porque a vegetação não recebe os nutrientes que deveria do solo. Então, você vai ver florestas inteiras que as plantas perderam as folhas, as árvores estão lá de pé, mas não tem uma folha porque a planta deixou de receber nutrientes do solo por causa dessa alteração do pH, dos nutrientes do solo. E, consequentemente, interfere na cadeia alimentar, porque imagine a fauna do local vivendo em condições assim. Então, a cadeia alimentar é muito alterada também. Inclusive a pesca, porque devido às chuvas ácidas, os peixes são muito prejudicados. Então, diminui a pesca por causa da mortandade da fauna, tanto fluvial, tanto terrestre, enfim, muitos danos em cadeia por causa das chuvas ácidas. Nós vamos ter também o buraco na camada de ozônio. Estou preocupada que essa aula já está com 40 minutos, mas vai cortar muita coisa, porque hoje eu não estou uma boa oradora. Então essa aula vai ser muito cortada. Enfim, vamos continuar. Vamos ter o buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio, como eu falei na aula anterior de climatologia, ela está presente principalmente na estratosfera e é uma espécie de cobertorzinho da Terra. Ela protege a gente de raios ultravioletas emitidos pelo Sol, mantém a temperatura da Terra
num nível em que nós consigamos viver, é uma das responsáveis pela vida na Terra. E como é que acontece esse buraco na camada de ozônio? Um buraco não é exatamente um buraco. Não é como se tivesse uma cúpula sobre a Terra e, meu Deus, olha o buraco da camada de ozônio. Não é isso que acontece. O que é que acontece para a formação desses tais buracos? De novo, as atividades industriais liberam gases CFCs. Esses CFCs são um caso sério. São um caso sério. Sim, as atividades industriais liberam gases CFCs que reagem com a camada de ozônio. A camada de ozônio é composta por O3. Esses gases reagem com esse O3, transformando o O3 em O2, oxigênio e O. Então, ele quebra essas moléculas. Ao quebrar essas moléculas, a camada de ozônio perde a capacidade de filtrar raios ultravioleta. Consequentemente, esses raios passam pela camada e atingem nós, a população. Então, há um risco de câncer de pele na população. O maior risco é esse, entendeu? Porque raios ultravioletas são nocivos para os tecidos da gente, tecidos vivos, tecidos bióticos que existem no planeta. Então, essa rarefação, que é justamente o processo de reação dos CFCs com O3, impossibilitam a filtração desses raios ultravioleta, causando problemas na população em geral, porque são nocivos para a pele, são nocivos para a nossa pele, para os nossos tecidos. Voltando a falar dos protocolos, o protocolo de Montreal foi o mais famoso, foi o mais bem sucedido em relação à diminuição desses gases CFCs para a proteção da camada de ozônio. Então, países se reuniram em Montreal, no Canadá, para encontrar alternativas de diminuir ou então extinguir a emissão de CFCs pelas indústrias dos seus países. Então é isso, a aula de hoje foi muito longa, eu espero que na edição consiga encurtar isso aí. Até a próxima aula. Não decidi ainda o que eu vou dar na próxima aula, meu Deus. Mas é isso, eu acho que climatologia nós conseguimos encerrar direitinho, né, com essas duas aulas. E até o próximo conteúdo. Tchau!